bom dia maravilhoso para cada um de vocês, minha turminha do 5º ano. E aí, tá tudo bem? Todo mundo cheio de saúde e paz? Espero que sim. E hoje a nossa aula é de ciências. Vamos lá para a nossa chamada. Ayla, Arthur, Evelyn, Isabela, João Arthur, João Manuel, João Pedro, Luara, Luíde, Luísa, Luiz Gustavo, Luna Daphne, Maria Eduarda, Pedro Jonas, Rayan, Sávio, Tayla, o Ítalo, Lara e Maria Fernanda. Composição e decomposição da matéria. Para compreender o que é composição e decomposição da matéria, é preciso pensar na natureza e em tudo o que dela faz parte. Toda matéria encontrada na natureza é formada por um, dois ou mais componentes que a caracterizam como substância pura ou mistura. Ela pode ser de origem mineral, animal e vegetal. Mineral é composta da agregação de outros minerais. A fonte mais comum para obter boa variedade de minerais é a água. Aí vocês podem observar a imagem. Vegetal é composta de sais minerais, vitaminas, água, proteínas e açúcares, como a celulose. Então, a gente vê que como é composta, não é? Ela vem com várias substâncias, né? Como nós vimos aí. Já o animal é composta de proteína, gordura, água e outras substâncias químicas, incluindo algumas vitaminas e sais minerais. Tipos de misturas. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mistura é a união de duas ou mais substâncias sem que haja alterações nas propriedades e características iniciais. As misturas homogêneas, seus componentes, depois de misturados, não podem ser distinguidos. Veremos. Aqui nós temos a água e aqui nós temos açúcar. Então, eu vou pegar o açúcar e vou colocar na água. Vamos ver. Vou colocar mais. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nós estamos fazendo a representação da mistura homogênea. O que é que aconteceu? Observem aí. Dá para distinguir alguma fase, alguma diferença aí no líquido, na solução que foi absorvida, que foi essa mistura que foi feita entre a água e o açúcar. Então, pode ser também água e sal, água e vinagre. Então, todas elas são homogêneas. Não podemos distinguir seus componentes. Então, aí dá para observar que foi colocado água e açúcar. A água, aconteceu o que? A água dissolveu o açúcar e não dá para distinguir seus componentes. Nós veremos agora a mistura heterogênea. Então, depois de misturados, podemos distinguir seus componentes em duas ou mais fases. Vamos ao exemplo. Aí nós temos a água e eu vou acrescentar óleo. Observe que eu estou acrescentando óleo na água. Dá um tempinho. E aí, observem. Depois de misturados, olha, observem. Mesmo misturando, olha o que acontece. Depois de misturados, podemos distinguir seus componentes em duas ou mais fases.
Aqui nós podemos observar que ficou o quê? Duas fases. Aqui se encontra a água e acima ficou todo o óleo. Então, duas fases, tá vendo? Podemos distinguir. Então, aí é o quê? Misturas heterogêneas. Quais são outras misturas heterogêneas que nós podemos fazer aí? É a água com areia. Se eu pegar uma vasilha com areia e acrescentar água, nós vamos, né, ver que eles vão ficar também em duas fases. A água com a gasolina também, ela não vai se misturar, que são chamadas o quê? Misturas heterogêneas. Observe que o solo pode ser composto de areia, argila, água, humus e sais minerais. A mistura muitas vezes precisa ser separada para que seus componentes sejam usados. Essa separação se dá o nome por vários processos. As misturas heterogêneas podem ser classificadas em bifásicas, trifásicas ou polifásicas. Bifásicas, quando apresenta duas fases, como é o caso da água e do óleo, a mistura que nós fizemos. Bifásica, duas fases, tá vendo? Podemos distinguir. Elas podem ser também trifásicas, então a gente vai ver o exemplo aqui, ó. Mel, aqui já se encontra o mel. A água está sendo colocada no momento. E a terceira parte, que é óleo. Vou acrescentar o óleo. Vamos ver? Dá para vocês observarem aí três fases, tá vendo? Que apresenta três fases, ó. Mel, bem separadinho, ó. Mel, a água e o óleo. Chama-se trifásicas, porque tem três tipos de fase. Vamos ver agora a polifásica. Aqui se encontra areia, vou colocar areia aqui na vasilha. Areia. Agora eu vou acrescentar água. Óleo. Óleo. E a última, serragem. A serragem eu não sei se vai prestar, porque eu retirei ali dos móveis velhos do quintal. Vamos ver aqui se vai ter 4 fases. Aqui se encontra areia, a água. A serragem, ela não ficou bem clara porque ela estava misturada com cola, que foi tirada de um material de um móveis velho. Então, aqui teria de ficar mais separado o óleo e a serragem por cima, viu? Mas tem que apresentar 4 fases. Uma da areia, a água, o óleo e a serragem. Solução é o líquido em que uma ou mais substâncias estão dissolvidas. Então, a solução, gente, foi o resultado. Lembra da água com açúcar? Água com açúcar. Então, é o quê? Uma solução. Solvente é a água. Nós sabemos que a água é um solvente universal. E o soluto é o sal ou o açúcar, tanto faz, é aquilo que foi dissolvido no solvente. Solvente é a água, soluto é o que foi dissolvido, quer dizer, a gente colocou açúcar, e a solução é o resultado, né, da mistura que foi feita. A evaporação, nós vamos falar agora sobre evaporação. A evaporação acontece quando deixamos o sol e o vento agirem sobre uma mistura. Aí nós podemos ver o quê? Uma salina. É o lugar onde se extrai o sal. O que é que acontece?
O sol evapora toda a água, faz com que o sol faz com que toda a água se evapore e apenas só fica o que? O sólido, que é o sal. Então aí o que acontece? O que? Evaporação. A parte líquida evapora e permanecendo a parte sólida. Decantação. Constituídas em um componente sólido e outro líquido, ou de dois componentes líquidos. Na decantação com líquidos, eles devem ser immiscíveis, ou seja, não ser suscetíveis à mistura. A mistura em repouso, o componente mais denso sobe, a ação da força da gravidade formará a fase inferior e o menos denso ocupará a fase superior. Então, o mais denso está embaixo, então vai descer primeiro e depois que essa parte mais densa desce, essa aqui vai ocupar o lugar. E assim vai se fazer a separação. Destilação, método utilizado para separar misturas homogêneas, e destilação pode ser, então a destilação pode ser simples ou fracionadas. Simples, usada para separar misturas do tipo sólido e líquido, como a água e o sal. A fracionada, usada para separar mistura do tipo líquido e líquido, e é usada muito utilizada na fabricação de remédios. Na filtração, agora vamos falar em filtração. E um exemplo bem claro de filtração é o café que nós comemos em casa, que a mamãe faz em casa. Nós fazemos a mistura de quê? Água quente e o pó de café, não é? E para separarmos, o que acontece? Acontece a filtração, que é feita através do quê? Do coador. Todo o pó de café vai ficar retido aqui, por causa do tecido, e só vai descer a parte líquida, que é a mistura o quê? O café. O aspirador de pó também é um exemplo, né? Ele suga a poeira pela extremidade de um tubo, onde há uma tela que segura o pó. Então, também uma ação que filtração. Tamização ou peneiração é o processo de separação de produtos para torná-los mais refinados. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos o que? Uma peneira. E nessa peneira eu vou colocar milho de pipoca, como vocês podem ver, e vou colocar a farinha. E o que a gente pode? Como é que a gente pode separar essa mistura? Através da peneiração, simplesmente. Olha o que vai acontecer. Observaram? Que o mais fino é a farinha, não é? Então vai o quê? Vai ficar apenas o milho, ó. Observaram? Observem bem, ó, foi separado, ó. Na peneira restou simplesmente o milho. Assim a gente vê também na construção as pessoas para peneirar areia para construção, separa brita, né? Então, se eu colocar aí também feijão e arroz, o menor tem como separar. E aí é o que? A tamização ou peneiração. Catação ou escolha. A catação é o tipo de separação de misturas de dois ou mais sólidos em que as substâncias são separadas manualmente com uma pinça ou uma colher ou outro objeto auxiliador. Então aqui nós podemos ver o que? Caixas de coletas, não é? Seletivo. Então aqui a gente vê o que? Eu posso pegar e separar o lixo para reciclagem. Então aqui eu posso colocar o papel, o vidro, o metal, o plástico. Então, através de quê? Da catação ou escolha. Aqui termina a nossa aula. Vocês vão fazer a atividade da página 161 a 163. Abraço para todos.